Um dos maiores privilégios de ser um cristão é ser testado por Deus. As pessoas em geral não gostam de ser testadas. Você gosta? Por que é importante ser testado? Por que isso é bom? Imagina só, se as pessoas não fossem testadas, imagina só um cirurgião incompetente fazendo uma cirurgia de risco e matando o paciente por não ser testado. Imagina um advogado, né, incompetente, mandando muitas pessoas para a prisão porque não foi testado no exame da OAB. Imagina um engenheiro planejando construir um prédio, uma ponte, e essa ponte cai, o prédio desmorona porque ele não foi testado. É muito importante nós entendermos que o teste é um privilégio. E Deus nos testa. Deus nos testa em muitas áreas da nossa vida. E o título de hoje é Os Testes de Deus. Como que Deus nos testa? A gente vai falar 3 formas, aprendendo com a história de Davi, de como Deus realiza suas provas, os seus testes. Vamos tirar lições espirituais disso. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Outra grande vantagem de ser testado é que como que você vai ser aprovado por Deus se você não for provado? Então só existe a aprovação se você for provado, amém? E a gente vai ver aqui um episódio em que Davi inicialmente foi reprovado num teste, mas depois ele se arrependeu e passou nos outros testes de Deus. E vamos ver quais são esses testes. Então, 1 Crônicas 21, versículo 1. 1 Crônicas. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Aqui nós vemos um grande pecado de Davi. Davi tem a ideia de fazer um levantamento de quantos homens habilitados para servir no exército existiam em Israel e em Judá. Então ele chamou o comandante do exército Joabe e ordenou: vá em todas as regiões de Israel, em todas as cidades, e conte quantos homens habilitados para o serviço militar existem. Só que Joabe, ele contestou: tem certeza, meu rei? Por que o senhor deseja fazer isso? Deveria você e eu trazermos culpa sobre Israel? Mas o rei Davi insistiu e a palavra dele prevaleceu. Então Joabe foi quase todos os territórios, exceto Benjamim e Levi, e trouxe um relatório dos homens de combate. Ele falou o número, 1.100.000 habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 só de Judá. E aqui fala que essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi, fazendo esse recenseamento, ele pecou. Mas por que Davi pecou? O que tinha de errado em fazer esse censo? Nós vamos ver o porquê disso na lei de Moisés. Davi seguia a lei de Moisés, mas ele desrespeitou um dos mandamentos do recenseamento. Êxodo capítulo 30, versículo 11. Disse então o Senhor a Moisés: Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados, de idade de 20 anos para cima,
darão ao Senhor essa oferta. Só que a gente vê que para fazer o recenseamento do povo, né, e coletar aqui todos aqueles que tinham 20 anos para cima, era necessário que cada um dos israelitas desse uma oferta de resgate ao Senhor. Essa oferta era de 6 gramas, de acordo com o peso padrão do santuário. Então, Davi fez o recenseamento sem pagar por isso. Ele esqueceu dessa escritura. Ele esqueceu a palavra de Deus, esqueceu a lei. E era mais de 1 milhão de pessoas em Israel. Imagina só, 1 milhão de pessoas sonegando a dívida que eles tinham com Deus. E aqui fala que o castigo para isso é praga. Ali no versículo 12. O castigo para recensear por recensear sem pagar pelo preço do resgate é praga em todo Israel. E por isso que Deus se desagradou de Davi. Mas o que nós vamos ver agora? Qual situação espiritual fez Davi pecar? Vamos ver isso, voltando para 1 Crônicas 21. Vamos ler aqui reler só o versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Quem estava por trás desse recenseamento? Satanás. Satanás que levou Davi a fazer esse censo de forma errônea, sem cobrar os 6 gramas de prata ou de ouro que cada israelita deveria contribuir. Só que tem uma coisa muito interessante sobre o livro de Crônicas. O livro de Crônicas ele é um relato paralelo, sinótico, dos escritos de Samuel e de Reis. A gente vai ver qual é a passagem paralela em 2 Samuel, capítulo 24, que fala sobre o mesmo acontecimento. Assim como Mateus, Marcos, Lucas e João são paralelos sobre os relatos, Crônicas, Reis e Samuel também são. Então vamos lá para 2 Samuel 24, versículo 1. Presta bem atenção, esse capítulo está falando do recenseamento também. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Quem levantou-se contra o povo, levando Davi a fazer o censo de Israel? Deus. Fala aqui, o Senhor. Olha que interessante, em Crônicas fala que foi Satanás. Mas aqui fala que foi o próprio Deus que incitou Davi. Será que nós temos uma contradição bíblica aqui? Quem que acabou levando Davi a fazer esse censo? Deus ou Satanás? A resposta é os dois. O princípio aqui é o seguinte. Em todo desafio ou problema, há 2 forças atuando juntas. Deus e Satanás. Como se fosse uma espécie de parceria. No entanto, Deus tem um propósito, Satanás tem outro. Então, apesar de Deus e Satanás estarem por trás desse recenseamento, vamos entender qual era o propósito de cada um, que era diferente. Para isso, vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 12. Será que Deus que levou Davi a pecar? Mas Deus não tenta ninguém. É isso que a gente vai ver agora. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que nós vemos aqui? Vemos como que Deus age como Satanás age, em provações, em tribulações. Enquanto Deus permite tribulações para que o homem demonstre fé, demonstre perseverança, para poder ser aprovado e receber a coroa da vida eterna, Satanás, ele usa o mau desejo do nosso pecado da carne e pecados do coração também, para que nos leve a cair na tentação, ser seduzido por seu engano
e acabar gerando pecado e gerando morte espiritual também. Então você vê aqui que nas tribulações, Deus e Satanás estão agindo. E Deus permite que Satanás haja, porque Deus não pode tentar ninguém. Então ele permite que Satanás faça esse trabalho sujo. Mas Deus ele tem um plano em mente. Ele quer que você demonstre fé, confie em Deus e Deus te livre na hora da provação. Então, o primeiro ponto de hoje é o teste de evitar o pecado. Teste de evitar o pecado. Davi aqui, no recenseamento, ele podia ou pecar ou sair aprovado daquele teste. Mas, infelizmente, ele foi reprovado. Ele não evitou o pecado caindo nele. Ou seja, não sendo fiel com a oferta que deveria ser dada por cada cabeça contada no recenseamento. Satanás, o intuito dele era que Davi caísse da fé, que Davi abandonasse a Deus e desobedecesse a ele. Mas Deus estava só testando a fé de Davi, amém? Então isso é a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo que acontece na nossa vida. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. As coisas ruins, Deus permite que Satanás nos tente para quê? Para que coisas aconteçam na nossa vida, para que a gente aprenda mais sobre a palavra de Deus e busque a Deus de todo o coração para se livrar do sofrimento, amém? Para poder ser aprovado e receber a coroa da vida eterna. Então tudo que Deus faz é para o nosso bem, mesmo nas desgraças. Vê que Deus prometeu uma praga para Israel. Mas não é porque Deus é cruel. É porque com o castigo, isso levaria Davi a buscar mais a Deus. Então por que Deus permite dor e sofrimento? Para que a gente o busque cada vez mais, amém? Se Deus não fizesse isso, se Deus não nos testasse, nós seríamos reprovados na fé. Nós pecaríamos em abundância, com impunidade, e aumentaria cada vez mais o engano e o pecado no mundo. Por isso que é importante ser testado por Deus, amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado e evitar o pecado. Como? Orando por sabedoria, amém? Um exemplo para mim de uma mulher que entende da soberania de Deus, que busca Deus para evitar o pecado, é minha esposa Carol. Aconteceu algo muito interessante. Ela estava passando por uma tribulação que era o seguinte. Minha esposa é cantora de ópera, amém? É cantora lírica, tem um talento incrível para Deus. E a Carol e eu estávamos morando em Botafogo, era uma kitnet pequena. E aí o que aconteceu? Quando ela cantava, isso era diariamente, né, para poder ensaiar, os vizinhos reclamavam. Os vizinhos xingavam, falavam palavrão, pedia para ela parar, gritava da janela. Era uma situação muito difícil. Era um verdadeiro teste, uma provação. Mas a Carol, ela confia muito em Deus, amém? E ela fez uma oração que desafiou a minha fé. Olha a oração que ela fez. Como a gente estava de mudança, ela orou assim: Deus, por favor, permita que na mudança, pela sua soberania, a gente seja vizinho de um cantor de ópera. Olha a oração que ela fez. Eu só conheço a Carol aqui no Rio de Janeiro que canta ópera. Não conheço mais ninguém. São Paulo tem 2 ou 3 que eu conheço, mas é muito raro. É muito difícil. Então a oração que ela fez parecia impossível. Na verdade, você conhece algum cantor de ópera? Já estava orando por isso, para o vizinho ser cantor, para não poder reclamar e aceitar ela cantar. Aí a gente se mudou nessa quinta-feira, deu tudo certo, foi incrível. A gente está num lugar melhor, graças a Deus, Deus é muito bom. E aí a Carol foi falar com o síndico, para ver essa permissão, né, de poder cantar no prédio. Aí ela falou com o síndico: eu preciso cantar, tudo bem, que horário é melhor? Nossa, você tem muita sorte, porque o seu vizinho adjacente, imediato, ele é um chinês que canta lírico. E todos os dias eu ouço ele cantando. Ele canta muito bem, amém? Olha só, e eu fiquei incrédulo, eu fiquei zombando da Carol. Quando a Carol orou isso, eu falei: não, como assim? Por que você está orando isso, né? Para quê? Como assim? É impossível. Eu fui incrédulo, mas Deus me humilhou, amém? Deus mostrou o poder da oração. Então, quando você está passando por uma dor, por uma dificuldade, ao invés de você ficar desanimado, ao invés de ficar triste, pensando que Deus está sendo mal com você, entenda que Deus é soberano. Tudo ele age ou permite que aconteça para o seu bem, mesmo que seja algo ruim, algo que te causa dor, algo que te causa sofrimento. Se você entende isso, você se pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso na minha vida? Que área que o Senhor está me testando para que eu seja mais justo e evite pecar?
E aí você descobre, você ora a Deus, e Deus atende suas orações, e você é aprovado no teste de Deus, amém? Como a Carol foi. Então é muito importante nós entendermos que Deus nos coloca em situações perigosas para ver se a gente está disposto a se livrar do pecado. Né? Às vezes Deus coloca a gente na beira de pecar. Né? Coloca a gente em frente à fogueira, né, de Satanás. E se você vacila, você acaba se queimando. Então você precisa sair de lá, amém? Você precisa buscar o auxílio de Deus. Então o desafio que eu tenho para você é orar a Deus por sabedoria. E segundo, nunca esquecer das Escrituras. Nunca esquecer da palavra de Deus. O pecado de Davi foi esquecer da Bíblia. Ele esqueceu de Êxodo 30, que fala da oferta que ele deveria ter cobrado, amém? Então, como homens e mulheres de Deus, temos que lembrar das Escrituras. E se você esquece, peça conselhos, amém? Busque ajuda no discipulado. O irmão vai lembrar você da palavra de Deus. Vamos voltar ali para 1 Crônicas 21, versículo 8, para ver o segundo teste de Deus. Então, Deus e Satanás age, não tem contradição bíblica, amém? 1 Crônicas 21, versículo 8. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair na mão dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Uau! Aqui a gente vê Davi reconhecendo o seu pecado. Deus, eu pequei contra ti. E aí o profeta Gade, depois de conversar com Deus, ele traz uma oferta bem curiosa para Davi. Ele oferece 3 possíveis castigos para ele escolher um deles. Que privilégio, não? Que Davi tinha. Podia escolher o seu próprio castigo. A gente gostaria de poder escolher, né? Às vezes tem um castigo que é melhor do que o outro, menos pior do que o outro, né? Mas infelizmente Deus não se comunica com a gente como era naquela época. Mas, quais eram os castigos? Primeiro, era de 3 anos de fome, difícil. Segundo, era ser perseguido pelos adversários por 3 meses, também é complicado. E o terceiro, 3 dias de praga, de doença sobre todo Israel. Difícil escolher. Qual você escolheria? Guerra, fome ou doença? E aí Davi pensou. Flávio Josefo, ele relata essa história, é um historiador do 1º século, judeu, e ele dá um dado que não tem aqui na Bíblia, um dado histórico. Davi escolheu 3 dias de praga sobre Israel. Sabe por quê? Porque os 3 anos de fome afetaria só os israelitas, mas como Davi era rei, estava no palácio, para ele não ia faltar nada.
Então Davi não se sentiria bem de escolher um castigo que reverberaria no povo e não nele. O segundo castigo era o da guerra. Mas como Davi morava numa fortaleza e tinha guardas ao seu dispor, ele não seria destruído na guerra. Mas o povo, a parte mais pobre do povo, seria a primeira a morrer. Então Davi, ele não queria que o povo sofresse no lugar dele. Ele reconheceu a sua culpa. Mas o terceiro castigo é a praga. A praga, sim, a doença poderia afetar Davi. Tanto o povo quanto Davi. Então Davi foi muito humilde. Né? Deus testou ele aqui. Qual castigo você quer? Davi escolheu o castigo que traria consequência para ele, não só para o povo. Você vê aqui que Davi tinha um coração de assumir a responsabilidade. Outra coisa que é interessante notar. Você viu que o pecado de Davi trouxe dor, ferida e morte ao povo. 70.000 pessoas morreram. Veio um anjo do Senhor com uma espada sobre Jerusalém e 70.000 pessoas morreram. E Davi teve um coração tão puro diante de Deus que Deus falou, não, anjo, para aí. Basta, chega, não mate mais. E aí o anjo do Senhor estava na eira de Araúna. Alguns acreditam que é Jesus Cristo pré-encarnado, esse anjo. E o que a gente pode ver aqui que é interessante? O seu pecado pode ferir pessoas que você ama. Não só você mesmo. Muitas vezes, quando a gente sofre consequências de nossos erros, a gente não se arrepende, porque talvez a gente não tenha um amor próprio tão grande. Mas muitas vezes, quando outra pessoa está sofrendo por nossa causa, aí sim toca nosso coração. Se você fuma, você pode afetar a saúde dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa. Se você é alcoólatra, você perde o juízo e pode agredir a sua esposa, o seu marido, seus filhos. Pecado sexual, isso destrói casamentos. Pornografia, masturbação, fere muito a esposa ou o marido, namorado, namorada. Então, você vê que os pecados, os nossos pecados, não atingem só a nós, em termos de castigo e de consequência. Atingem as pessoas que a gente ama. E, acima de tudo, os nossos pecados atingem a Deus que a gente ama. Atinge tanto, fere tanto a Deus, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Ele teve que se separar de Jesus ali na cruz por nossa causa. Então, quando a gente olha a nossa vida de pecado, a gente tem que entender que Deus sente dor. Deus perdeu seu Filho por nossa causa. E é isso que Davi sentiu aqui. Nossa, o meu pecado está fazendo meu povo, que eu amo, sofrer. Eles são inocentes. Deus, para essa praga, porque eu sou o responsável, não eles. E por que Deus permite que pessoas inocentes sofram por nossa causa? Para que a gente entenda que a gente precisa se arrepender. Amém, irmãos? Que é nossa responsabilidade o que acontece com as outras pessoas. Não é Deus que é mal por castigar. É o nosso pecado. É o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Por isso é muito importante a gente voltar para Deus, ter um coração puro e assumir responsabilidade. E esse desafio que eu quero dar, de você assumir responsabilidade pelos seus pecados. E é muito interessante o que está acontecendo hoje no mundo. Né? A gente tem uma praga, uma verdadeira praga, que está dizimando pessoas no mundo inteiro, que é o coronavírus. Essa pandemia está acontecendo aí. E a gente pode parar para pensar, nossa, Deus está sendo muito rígido, muito duro com a humanidade. A gente nem sabe quando a gente vai voltar. A gente vive numa época de incertezas. Mas a verdade é que a razão dessa pandemia estar assolando o mundo é pecado. É pecado. O pecado do homem. Deus está agindo da mesma forma que agiu aqui com Davi. Deus está enviando essa praga que está se alastrando rapidamente para que a gente mude nosso coração, assuma a responsabilidade e pare de culpar Deus. Deus não tem culpa de nada. Deus é bom, Ele é soberano. Ele só está testando a gente para que a gente se arrependa. Então, o segundo teste de hoje, o segundo ponto é o teste de assumir responsabilidade. Então, muito importante a gente ter uma responsabilidade pessoal perante a cruz de Cristo, amém? Na UFRJ aconteceu algo interessante. Nós evangelizamos, eu, a Carol, mais alguns discípulos, a gente está evangelizando há 2 anos lá. 2018 e 2019. Presencialmente. E aí, o que aconteceu? Poucas pessoas ouviram a mensagem, essa é a verdade. Poucas pessoas se converteram.
Dentre eles, o Caius, a Larissa Herode, a Larissa Ribeiro, que inclusive estão aqui com a gente hoje, e o Juan, a Érica. Então, é incrível ver que Deus salvou algumas almas, mas olha, 2 anos e só teve isso. A grande maioria rejeitou a mensagem. E aí o que aconteceu? Vamos ali para Mateus 23, vamos ver uma passagem que mostra algo bem parecido com os tempos modernos, no Novo Testamento. Mateus 23, versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então aqui Deus ele fala dos fariseus, dos mestres da lei, líderes religiosos do judaísmo, e critica a hipocrisia deles. Eles tinham uma aparência de piedade, de religiosidade, mas por dentro estavam cheios de pecados escondidos e de maldade. Vamos pular ali para o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uau! Muito triste o que acontece aqui. Jesus amava esses fariseus, amava esses judeus. Queria trazer eles para o reino, mas eles não aceitaram. Eles rejeitaram a tentativa de Jesus de reunir eles num povo, na igreja, no reino de Deus. E aí Jesus promete, eis que a casa de vocês, que é o templo, que é a cidade de Jerusalém, ficará deserta. Pois eu lhes digo que não me verão mais até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E essa vinda aqui é o juízo contra Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Quando o general Tito, romano, ele veio, sitiou Jerusalém, incendiou ela, matou à espada muitos judeus, e o resto exilou para outros lugares, deportou para o Egito e para outros lugares. Então a gente vê aqui que foi um dado histórico, Paulo José fala sobre isso. Jerusalém foi destruída, ficou deserta, inabitável naquele tempo. E por que isso aconteceu? Por causa de pecado. Por causa da maldade dos judeus, de rejeitarem a Jesus Cristo. E lá na FJ aconteceu algo semelhante. A gente estava até, eu e a Carol meditando nessa passagem, falando, nossa, as pessoas estão rejeitando muito a mensagem. O que Deus vai fazer? A gente orou a Deus, Deus, faz alguma coisa, muda o coração desses universitários. E tem muitos grupos religiosos lá que se reúnem com frequência, mas que não pregam a palavra de Deus, não vivem a Bíblia. E aí o que Deus fez? Ele enviou o coronavírus. E as pessoas estavam priorizando suas carreiras, sua vida acadêmica. O que aconteceu? Agora não podem mais na UFRJ. A UFRJ está deserta, assim como todas as outras universidades, porque rejeitaram a palavra do Senhor. E por que Deus fez isso? Para que eles reconheçam que Jesus é o Senhor e que se arrependam e estudem a Bíblia, amém? É muito interessante que depois que teve a pandemia, o Juan começou a estudar a Bíblia, amém? A Larissa trouxe o Juan era monitor de cálculo dela, e ele fez estudos em menos de um mês, se não me engano 3 semanas, e ele se batizou, amém? Talvez se não tivesse a pandemia, se não tivesse a quarentena, talvez ele não se converteria, Deus sabe. Mas o que a gente sabe com certeza é que a quarentena salvou a vida dele, amém? A gente fez os estudos virtuais, Deus é muito bom, e agora o Juan está aqui hoje com a gente, amém? Eu quero animar você a entender a soberania de Deus. Não guardar pecado, não esconder pecado, mas sim assumir a responsabilidade, coisa que os fariseus não faziam. Se você assume a responsabilidade pelo caos que está acontecendo aí fora, aí sim você vai entender o valor da palavra de Deus e a graça de Jesus, amém?
Então, quando Jesus fala aqui dos fariseus como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos podres e imundície, eu lembrei do apartamento que eu estava antes de me mudar. É... Na parede do banheiro tinha infiltração, estava tudo podre lá. Eles entregaram o prédio pra gente, o apartamento pra gente, em péssimo estado. Péssimo. Mas, quando eu fui na vistoria, há 2 anos e meio atrás, estava impecável, né? A parede branquinha, estava tudo muito bonito. Basicamente, a gente descobriu que a pessoa que morou lá antes, ela só aplicou uma maquiagem na infiltração. Passou massa corrida, passou tinta e escondeu todo o problema de infiltração que tinha lá. E aí passou o quê? Uns 4 meses, aí a massa corrida começou a ceder, começou a mofar a parede, e a infiltração foi se mostrando. E muitas vezes a gente pode esconder o pecado da mesma forma, as nossas infiltrações, por algum tempo. Mas um dia vai vir à luz. Um dia Deus vai revelar. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. E aí o que você vai fazer? Você vai maquiar, né, superficialmente a sua vida para que pensem que você é um cristão, mas a Deus você não engana. Ou você vai fazer uma reforma na sua vida. Você vai demolir as paredes, você vai reconstruir do zero. Porque aquele apartamento ele tem que ser reformado desde o zero, desde a sua fundação. O que você vai fazer? Então, irmãos, eu quero animar você. Quero animar você a ser aberto com os seus pecados. Não esconda os pecados. Fale com a pessoa que está estudando a Bíblia com você, se você ainda não é discípulo. Ou a pessoa que está te discipulando, se você é discípulo. E busque ajuda. Busque ajuda na palavra de Deus. Assuma a responsabilidade para que você, quando estiver na glória de Deus perante Jesus Cristo, seja absolvido por Ele. Amém? Então vamos focar no nosso relacionamento com Deus e tirar toda a sujeira de hipocrisia e maldade que possa haver no nosso coração. Vamos agora terminar a história aqui de Davi. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, um jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu. O meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti, de graça. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Uau, muito dinheiro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna no Jebuseu e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocausto estava em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Incrível o que a gente vê aqui. Gade, vendo o arrependimento de Davi, vendo que ele passou no segundo teste, o teste de assumir responsabilidade, chegou e falou assim: olha, Deus vai atender a sua oração. Mas você precisa primeiro ir lá onde está o anjo do Senhor, com a espada, que é na eira de Araúna, e construir um altar de sacrifícios para o Senhor, em honra a Deus. E aí a praga vai cessar. E aí Davi foi, falou com Araúna: poxa, eu posso comprar a sua eira para oferecer sacrifícios para Deus, para cessar a praga? Ele estava com pressa, né, porque o povo está morrendo. E Araúna falou: olha, eu dou para você de graça, eu ofereço até os bois
para o holocausto, o trigo para a oferta de cereal, eu ofereço tudo, de graça, você não precisa dar um tostão, porque eu amo a Deus, eu quero fazer por Deus. Só que Davi, ele aprendeu a lição, amém? Ele não tinha pago o preço do licenciamento. Aqui ele se arrependeu. Aqui ele quis restituir o dano financeiro que ele causou a Deus. E aí o que ele fez? Ele falou assim, não, eu quero pagar o preço justo. Faz aí a avaliação, eu vou pagar exatamente o quanto essa propriedade vale. Não vou permitir que você me dê de graça isso. Eu quero que custe para mim. E aí, foi, olha só, 200 gramas de ouro pelo terreno. Então Davi gastou um dinheirão do seu próprio bolso, ou seja, ele sacrificou financeiramente para que pudesse construir um altar para Deus, amém? E aí Deus ordenou ao anjo que guardasse a espada na bainha, e aí acabou a praga. Graças a Deus, a praga se encerrou. A gente pode ver aqui que Davi, ele pagou o preço mesmo sendo de graça. E nós somos salvos pela graça, verdade? A gente tem a propriedade nossa, que é o reino de Deus, e é de graça. Você não precisa pagar nada. Jesus pagou tudo para nós. Mas a gente tem que ter o coração de Davi de querer pagar pelo preço, amém? O terceiro ponto de hoje é o teste de pagar pelo preço. Então, muitas vezes, vão oferecer coisas de graça para você, inclusive a salvação, mas isso na verdade é um teste. Você tem que querer pagar pelo preço, ainda que você não tenha condições. Ainda que o que Jesus fez, ninguém vai conseguir quitar. Nós vivemos numa cultura em que obtemos tudo muito facilmente. Você quer comida? É só pedir no iFood. Você quer pagar uma conta? Dá para fazer pelo aplicativo do Nubank ou algum outro banco. Você não precisa ir até o banco mais. Você não precisa pegar fila. É muito fácil. Hoje em dia, as adolescentes, as crianças, eles podem ir para a escola tranquilo que o pai vai custear tudo. O pai e a mãe colocam comida na mesa. Entendeu? As crianças são muito bem cuidadas hoje, mas no passado, já com 10 anos, já tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça. Pergunta para sua avó, pergunta para sua tia, para sua mãe, como era no passado. Eles acordavam 3, 4 da manhã para ir trabalhar, mesmo jovem. Então, existia muito mais trabalho duro naquela época, então a gente vive numa geração mal acostumada. Mães e pais mimam os filhos, isso acontece muito. Não existe essa cultura de dar duro, trabalhar duro para conseguir as coisas. Hoje em dia é tudo muito fácil. Muitas vezes a gente traz essa cultura para a igreja também, e isso é perigoso. Isso é perigoso, porque a Bíblia fala que nós temos que pagar pelo preço das coisas, amém? Eu não quero simplesmente chegar e falar, aceita Jesus e você será salvo. De graça, é graça de Deus. Não, tem que estudar a Bíblia com a pessoa, tem que desafiar, tem que ser difícil, tem que pagar pelo preço, amém? Existe um preço por trás de tudo. Quanto vale uma alma? Vale muito, a gente precisa se esforçar o máximo possível. E esse é o coração de Davi. Se você olhar a história de Abraão, ofereceram a sepultura para a esposa dele de graça, os hititas, lá em Gênesis capítulo 23. Mas Abraão falou, não, eu quero pagar pelo preço da sepultura da minha mulher. E ele pagou, amém? Então, apesar de Deus oferecer de graça a salvação, a gente tem que ter o coração de trabalhar duro, amém? De que forma? Fazendo discípulos, evangelizando, vindo nas reuniões, por mais que seja longe. Eu quero animar vocês com o exemplo do Anderson. O Anderson foi batizado no domingo passado e eu vou contar um pouco da história dele. Ele é pai de família, tem esposa e 2 filhos, um ano de 13, 18 anos, algo assim. Ele trabalha na Globo, lá no Projac, e ele estuda engenharia ambiental na UERJ à noite. Aí ele contou um pouco da história dele, como que é a rotina dele. Eu quero animar você com isso. Olha só, fora da pandemia, fora da quarentena, levantava 3 horas da manhã, saía de casa 3h35, pegava 4 conduções para ir até a Globo, 4 conduções. Ele ficava trabalhando na Globo desde as 6h25 da manhã até as 4h30 da tarde, e depois disso ia direto para a UERJ. Do Projac, que é Jacarepaguá, até Tijuca, Maracanã. Na quinta, que era o pior dia, ele saía 9 horas da noite e chegava em casa às 11h30 da noite para acordar de novo às 3 horas da manhã. Basicamente, 3 horas e meia de sono. No sábado, é o único dia que ele tinha para estudar
e fazer os trabalhos da faculdade. E domingo é dia de se dedicar para a família. Ele dizia que todo dia ele saía no escuro e voltava no escuro. Olha só que exemplo de um homem que entende que as coisas têm um preço. Um homem que trabalha duro para Deus. E o que eu quero dar de desafio para você é o mesmo, de trabalhar duro na igreja, amém? Não aceitar tudo que é oferecido para você de graça, né? Isso é bom, os discípulos oferecem muito amor, muita servidão, é muito gostoso isso, né? Receber carinho, receber servidão dos irmãos, mas a gente também tem que se doar, a gente tem que dar o sangue por Jesus, amém? A gente tem que retribuir, restituir os pecados que a gente cometeu no passado. Fazer igual Davi aqui, Davi pagou o preço que não tinha pago antes. Vamos restituir o dano que causamos a Deus, amém? Vamos trabalhar duro, vamos ser rígidos com o nosso padrão de pureza, vamos acordar cedo para ter tempos com Deus, amém? Esse homem, o Anderson, ele acorda 3 da manhã para poder ir trabalhar. E agora ele é discípulo. Agora ele tem tempos com Deus de manhã, ele assiste às reuniões, está muito animado para vir nos cultos, entendeu? É um homem muito ocupado, mas ele sempre consegue tempo para fazer as coisas porque ele tem disciplina, amém? E agora ele tem um compromisso com Deus que ele coloca acima de tudo que eu falei. Então, se o Anderson consegue, né, mesmo ele não tendo tempo nenhum, que desculpa que nós temos, que desculpa que você tem para não abrir na sua agenda um tempo para Deus? Que desculpa você vai ter? Como eu falei, nós vivemos numa cultura que tem muita preguiça, muito conforto e comodidade. Mas no reino de Deus a gente tem que vencer isso, amém, irmãos? Nós temos que quebrar isso, temos que negar nós mesmos e oferecer-nos como sacrifícios vivos, santo e agradável para Deus. Então, em resumo, o que a gente viu hoje? Primeiro ponto, a gente viu sobre os testes de Deus. Primeiro ponto, primeiro teste que Deus faz, o teste de evitar o pecado. Deus coloca você em situações que você está prestes a pecar. Satanás faz o trabalho sujo, mas Deus permite que Satanás faça isso para provar a sua fé. O que você vai fazer? Você vai pecar ou você vai orar por sabedoria, buscar a Deus por meio da Bíblia, conselhos, para poder fugir do pecado. Segundo teste. Esse teste Davi falhou. Davi pecou. Segundo teste. O teste de assumir as responsabilidades. Quando você peca, amém, passou. Deus vai te perdoar se você se arrepende, se você é um discípulo, se você foi batizado. Deus vai perdoar você, mas você precisa assumir responsabilidade, amém? Não pode esconder pecado, seja aberto com seus pecados, não esconda-os. Davi, ele assumiu responsabilidade, isso foi muito bom, ele passou no segundo teste. E o terceiro teste é o teste de pagar pelo preço. Então, ainda que a gente recebe muitas coisas de graça, a gente não pode ficar simplesmente aceitando as coisas. A gente tem que entender que tudo tem um preço. Nós temos que trabalhar duro para pagar por esse preço, amém? Para poder restituir o que não é possível restituir, que é o sacrifício de Jesus, amém? A gente tem que sacrificar por ele também. É um privilégio poder ser testado por Deus, é um privilégio servir a Jesus. Então, se você está nos visitando hoje, eu quero animar você a marcar um estudo bíblico com a pessoa que te convidou, amém? Para você ser provado e aprovado por Deus. E se você é discípulo, já está tendo um relacionamento com Deus, mantenha-se firme. Siga os passos aqui da palavra de Deus. Seja humilde, seja aberto. E Deus vai fazer coisas incríveis. E essa pandemia vai acabar. Deus vai abençoar. E olha só, nenhum discípulo morreu de coronavírus. Amém? Deus protege o seu povo. E para ele seja glória. Amém.